Vamos fazer a leitura. Jesus, a palavra de Deus revelada aos homens, afirma, o que Jesus diz? Eu vim para que tenham vida e a tenha com abundância. Só para começar aqui, irmãos, não aceite de maneira nenhuma viver fora disso, como promessa de Deus. Jesus veio para dar vida, estamos vivendo. Não é para viver uma vida de miséria, de falência, não. É uma vida para viver em abundância, em todas as áreas da vida, não só o lado financeiro, mas a abundância de paz, de alegria, de perseverança, de fé. Deus, Ele quer que a gente seja cheio da abundância, Abundância é ser cheio, celeiro cheio. Então é muito importante a gente aprender sobre isso. Diz aí, a promessa de vida abundante concedida pelo Senhor a quem nele crê é real. Para alcançá-la, precisamos submeter-nos ao Pai e obedecer aos seus mandamentos. Todo aquele que declara ser do Senhor não pode deixar que o inimigo aflija, pois como Cristo curou os enfermos e libertou os oprimidos durante seu ministério terreno, Ele o faz hoje. Deus não pode ser culpado pela escassez de cristãos rebeldes à sua palavra. Se essas pessoas conhecessem o poder do Senhor, nunca duvidariam do que Ele pode fazer. Quem sabe a sua posição em Cristo, jamais o que, igreja? Bendiga as bênçãos de Deus. E sim, determina o cumprimento das promessas divinas. Acerte-se agora, dirija-se ao Pai, que está assolando sua vida, chame-o pelo nome e manda-o sair. Em o nome de Jesus, não sofra nem mais um minuto. Faça o quê? Repreenda o maligno, usando a sua autoridade de filho de Deus. Você é carta viva do Senhor, a ser lida pelo mundo. A vida daquele que verdadeiramente serve ao Altíssimo deve ser bom exemplo para todos. 2 Coríntios 3:3, a pérola diária, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábua de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Amém. Assim como eu fiz de manhã, essa reflexão é para a gente, irmãos, trazer em mente a autoridade que já foi nos dada. Veja que o que o missionário coloca aqui, há uma promessa que já foi liberada para nós. E se nós andarmos na obediência da palavra para cumprir e viver os mandamentos do Senhor, olha o que o missionário colocou aqui, bem no segundo parágrafo, o inimigo não vai nos afligir. O inimigo, irmãos, não vai então trazer aquele sofrimento ao ponto da gente aceitar, porque eu tinha que sofrer, eu tinha que passar por isso. Não, irmãos, não é assim. O alto preço que Jesus pagou, morrendo na cruz do Calvário, hoje, pela palavra do Senhor, nós podemos se posicionar que essa doença não é minha, essa prisão, seja em qualquer área da vida, não é minha, isso não me pertence. A gente tem que abrir mão disso. Eu estava dizendo de manhã, às vezes, quantas são as pessoas por não se posicionar, ficam de braços cruzados, aceitando o que vem, o que acontece, não é porque tinha que acontecer, é porque era para ser bem assim. Não, olha o que o missionário está dizendo aqui, irmãos, não duvide o que Deus Ele fez, o que Ele quer fazer e o que Ele sempre vai fazer para te abençoar, para te ajudar. Então, Deus não tem culpa, dos cristãos que mudaram, perderam ali a essência, o posicionamento. Outra coisa, irmãos, isso aqui me faz entender o terceiro parágrafo. Olha só, dirija-se ao mal que está assolando a sua vida. Dirigir como? O missionário deixa bem claro, chame pelo nome. Depressão, ansiedade, angústia, doença, chama o nome da doença. Não é que você está chamando o mal sobre a sua vida, não, você está chamando o mal pelo nome, para então exigir a saída dele. Sabe, igreja, eu estava dizendo hoje pela manhã, muitas são as pessoas que por causa da vergonha,
O que vão dizer de mim? O que vão falar? O que vão pensar? Se me verem dizer, está amarrado em nome de Jesus, está repreendido esse mal. Veja aqui, irmãos, não sei se você pegou um tempo, 5, 10, talvez mais tempo atrás, anos atrás, a fé do cristão era essa, a fé da igreja era essa, de neutralizar. Via uma ação diabólica na família, a pessoa já partia para cima. Esse demônio vai cair por terra, essa ação do diabo não vai permanecer, esse mal não vai vencer, esse mal vai sair. O posicionamento era assim. Hoje em dia, irmãos, muitas pessoas estão vendo o casamento se acabar, ela não repreende, ela não expulsa aquele espírito de separação, divórcio. Ela está vendo o filho se perder no mau caminho, não repreende aquele espírito que entrou para levar o filho para a perdição. Mas em outro tempo a pessoa ela se colocava diante de Deus, Senhor, não aceito, eu repreendo, sai em nome de Jesus, esse mal não vai ficar. Quando era problema financeiro, esse demônio da miséria, da falência, esse mal que está atrapalhando, vai sair. Irmãos, o posicionamento era esse. Eu acredito que muita gente viveu assim, alguns até vivem até hoje. Olha aqui, terceiro parágrafo, volta a ler de novo. Dirija-se ao mal que está assolando a sua vida. É financeiro? Dirija a esse mal. É conjugal? Dirija a esse mal. É com filhos? É na saúde? Irmãos, é na vida espiritual? Nós temos a autoridade que já foi nos dada. Essa autoridade está no nome de Jesus. O poder de Deus está através do nome de Jesus que nós temos em nosso favor. Então, quando você se deparar com qualquer tipo de mal, faça o que, igreja? Dirija-se ao mal que está te assolando, chame pelo nome e faça o que, igreja? Mande-o sair em nome de Jesus. Tem gente que, pastor, isso aqui eu já sei, amém? Mas tem gente que está começando na fé que precisa saber também. Então que a gente possa, irmãos, com toda a fé voltada para a palavra, para Deus a qual nós servimos, o nosso Senhor, e crer no nosso coração que mal nenhum vai estar nos atrapalhando, porque a obra já foi realizada, o está consumado, está feito, o preço foi pago, a obra foi cumprida. Então, agora eu e você, nós devemos se posicionar para então desfrutar de tudo que o Senhor tem prometido através da sua palavra. Amém? Glória a Deus. Essa é a leitura de hoje. É importante que você faça diariamente essa leitura, Cada dia tem aí um verso, um posicionamento de fé para você exercitar no seu dia a dia, colocando em prática a vitória certa para a glória de Deus. Números capítulo 35 está a nossa mensagem base, do versículo 9 ao 15. Como fiz de manhã, também vou fazer agora, até para a gente ganhar tempo. Depois você, com tempo, leia esses versículos. Vai falar aqui sobre as 6 cidades de refúgio. A cada domingo nós estamos aqui, irmãos, levantando uma pedra. A pedra é o altar. Hoje chegamos ao 10º domingo desse propósito. Falta 2 para terminar o ano. E a cada domingo Deus deu uma pedra. A pedra é a palavra. Primeiro domingo, cura, restituição, portas abertas, sacrifício, perdão, salvação, Espírito Santo, libertação, conquista. E hoje a pedra é da proteção. A pedra do refúgio, da segurança que Deus garante através da sua palavra, que Ele, então, irmãos, nos protege. Então, para quem gosta de marcar, quando há altar escondido, quando há oração em secreto, a recompensa é que você vai ser protegido por Deus. A gente fala recompensas pegando aquela palavra de Mateus 6,6. Aquele que ora ao Pai em secreto, o Pai que está te vendo, Ele te recompensará. Aí, a recompensa. Então, cada pedra dessa aqui, cada palavra é a recompensa da parte de Deus que nós recebemos quando então nós levantamos o altar. Irmãos, hoje você recebe a direção, a palavra, a orientação bíblica, mas amanhã, terça-feira, quarta, quinta, sexta, sábado, você tem que estar em oração no seu dia a dia, a sós, para você levantar o seu altar. Quando então, levantando o altar, o Senhor vai estar te recompensando. E hoje, a recompensa, a pedra, é refúgio, é a proteção que o Senhor Deus então dá para todos nós. Aqui eu só quero pegar aqui, irmãos, o versículo 10, Números 35, 10. Deus está falando para Moisés,
para anunciar o recado, né? Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando passares o que, igreja? O Jordão, a terra de Canaã, fazei com que vos estejam à mão cidades que vos sirvam de cidades de refúgio. Já é suficiente para a gente entender que, irmãos, também, né, ali naquele lugar foi levantada a pedra aonde o Senhor deu, né, mais tarde, o livramento, a proteção. E o interessante, não sei se você tem observado, já chegamos à 10ª mensagem. Todas elas, irmãos, foi com base no Jordão. Todas elas. O Jordão foi o lugar que Josué, com 12, né, um representante de cada tribo, eles foram lá, ninguém viu, estava só os 13, era Josué e mais 12. Estava lá eles levantando pedra, levantando altar, buscando a Deus. E olha, igreja, todas essas recompensas mais tarde vieram. É igual a gente precisa crer também assim. Hoje nós buscamos a Deus, hoje nós levantamos o altar, hoje a gente carrega a pedra e crê no coração. A minha família também vai desfrutar dessas recompensas vindas da parte de Deus. Amém? Josué fez. E ó, todo o tempo, né? Até hoje, olha, mais de 2000 anos depois, podemos dizer assim, até hoje nós estamos mencionando, lembrando, tá tendo, né, aqui, irmãos, a revelação da palavra que o efeito que está fazendo até hoje o que se fez lá atrás, né, no altar escondido. Então, a mensagem de hoje é essa: quem tem altar escondido tem proteção, tem refúgio, tem o consolo, tem paz, tem força, tem segurança em Deus. Amém? Salmo 46, eu vou então falar um pouquinho aqui do Deus que é o Deus de refúgio, o Deus que é a proteção. Salmo 46, para quem gosta de marcar, pode marcar. Vou mostrar aqui algumas características que todo crente, todo cristão deve ter, quando então, na hora do aperto, do sufoco, da luta, tem que se lembrar, irmãos, Deus é o nosso refúgio. Por quê? Olha só, vamos por parte aqui. O Salmo 46:1 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, da tribulação. Então veja só, nos momentos difíceis, no momento de perseguição, aquele momento de aflição que você está passando, irmãos, creia no coração, Deus é a minha proteção, nele eu vou estar seguro, em Deus. Olha, eu venço, irmãos, qualquer tipo de ameaça, qualquer tipo de insegurança, qualquer tipo de risco que você tiver correndo, né? Talvez você está vulnerável, você está assim, aquele momento que instável, né? Em cima, embaixo, o que faço e agora? Aquela insegurança, corre para os pés do Senhor. Vai, irmãos, aos pés de Deus, porque Ele é o teu refúgio. Eu já quero aqui adiantar, irmãos, depois a gente volta aqui, volta algumas folhas aqui, Salmos 27, o versículo 5. Então, quando nós entendemos que Deus é o nosso refúgio, nele estamos protegidos, na hora da adversidade, na hora da angústia, na hora da luta, na hora, né, da insegurança, olha o que vai acontecer, igreja. Vamos ler em voz alta? Eu não sei se você já tem marcado aí esse versículo, mas se você puder grifar aí, marca aí, ó. Olha o que o salmista está dizendo. Porque no dia da adversidade, da luta, né, da ameaça, no dia do risco, o que ele está dizendo? Deus me esconderá. Aonde, igreja? No seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo, me esconderá. Por-me-á sobre uma rocha. Amém. Olha só, quando a gente crê no coração que Deus é a nossa proteção, a gente está escondido. Irmãos, aqui a tradição está falando, né? No pavilhão, no oculto. É lugar de proteção. Eu não sei se eu já contei esse testemunho aqui. Teve uma senhora, ela toda vez, irmãos, do serviço dela, ela ia já direto para casa e depois da casa, do serviço para a igreja, da igreja para casa, a pé, já tarde da noite. E aquele trajeto era o único que ela fazia, da igreja
para a casa dela. E num certo ponto, uma residência, as pessoas começaram a se reunir ali para fazer maldade, né? As más amizades. E aí começou aquela mulher passar por ali, começou a incomodar essa galera aí. E aí o que aconteceu? Essa mulher toda vez ela era ameaçada. Você não pode mais estar passando aqui, porque eles se sentiam ameaçados na situação que estava. Ela falou, mas esse é o caminho que eu tenho para ir para casa, eu acabei de vir da igreja. E ela falando com Deus, Senhor, eu não vou deixar de ir para a igreja, buscar o Senhor. Eu não vou deixar de estar na tua presença por causa dessas ameaças, por causa do que estão dizendo, né? E ela percebeu que era uma ação maligna, irmãos. O que aconteceu um certo dia? Ela estava indo, né? Aquele pessoal se levantou, ia fazer uma maldade com ela. De repente uns dois vêm em direção a ela, e quando então ela se aproxima, eles começam a olhar para trás assim, como se tivesse outra pessoa. Mas quem que era? Lembra da fornalha de Daniel? Igualzinho, irmãos, ela contando, né? Não tinha 3, tinha 4. Com ela não estava só, ela estava com a presença de Deus ali. Aonde aquele pessoal olhou para ela assim, assustado atrás assim, saíram correndo. E ela estava protegida, guardada, no pavilhão oculto, né? Aonde então, irmãos, o Senhor fez ela triunfar ali diante dos seus adversários, né? Então assim, igreja, a gente tem que crer. E se ela tivesse aceitado aquela proposta? Ela teria que deixar de congregar, de ir para a igreja, buscar a Deus. Ela falou, eu não abro mão da minha fé, eu não abro mão de buscar a Deus. Eu vou buscar a Deus e eu creio que Deus é a minha proteção. Irmãos, nunca mais ninguém perseguiu ela, ninguém mais insultou ela, ninguém mais ameaçou ela. Porque, irmãos, agora ela estava o quê? Protegida. Ela está escondida onde? No pavilhão secreto de Deus. É um testemunho que a irmã contou, eu lembrei aqui agora, para você entender o que esse Salmo 27:5 é sobre isso. Se está passando por uma ameaça, algo que está acontecendo com você, Deus vai te cobrir, vai te proteger, vai te deixar oculto diante dos olhares dos seus inimigos. Amém? Glória a Deus. Volta lá para o Salmo 91, 46, né? Nós lemos o 46, mas já vamos aqui para o Salmo 91. O 46 é o pontapé inicial. Deus é o nosso refúgio, Ele é a fortaleza, Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. O Salmo que nós acabamos de ler, vimos que Deus, Ele nos coloca em oculto no seu pavilhão. E agora no Salmo 91, eu quero tirar aqui, irmãos, desse Salmo 91, nós vamos aqui fazer a leitura. Tem muitas informações aqui que o Espírito Santo vai trazer a palavra revelada ao nosso coração. Vamos por parte aqui. De manhã eu li todo o capítulo, depois voltei a pegar aqui os versículos. Agora eu vou fazer diferente. Vou ler e já vou explicando. Salmo 91, verso 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Amém. Glória a Deus. Vamos por parte aqui, igreja. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Veja só. Entenda, igreja. Esse verso primeiro aqui vai fazer toda a diferença na ministração do Salmo 91. Antes de eu falar aqui sobre o Salmo 91, é importante lembrar, irmãos, que o Salmo 91 não pode ser usado de forma mística ou religiosa como muita gente usa. Não sei se você já fez isso ou já viu alguém fazer, mas a gente tem que passar essa etapa. Se a gente fez ou se tem alguém fazendo, tem que abrir o entendimento. Opa, isso aí é religiosidade. O que eu estou dizendo, igreja? Tem gente que pega uma Bíblia, abre no Salmo 91, deixa aberto ali e fica assim, o Salmo 91 está aberto e Deus vai me proteger. Já viveu essa fé? Né? Tem muita gente que viveu, agora os olhos se abriram. Não é verdade? Agora o Senhor te mostrou que não é a Bíblia aberta no Salmo 91 que vai te dar proteção, né? Porque, irmão, se a gente não fala, tem gente que ainda não sabe, mas você que sabe, amém, glória a Deus. Mas aquele que precisa aprender, ele precisa ouvir para aprender. Não é aberta a Bíblia no Salmo 91 que vai fazer com que Deus te proteja. Isso é místico, isso é religião, isso não é certo diante dos olhos de Deus. Tem gente que deixa no Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. A folha fica até amarela, né? Quando não se rasga de tanta poeira, tanta que fica aberta ali anos e anos. Não, igreja.
aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Está falando o que, igreja? Está falando da presença de Deus. Deus nos protege quando? Quando vivemos na presença do Altíssimo. Irmãos, olha só, muita gente um dia entrou na presença de Deus. Muita gente um dia esteve na presença de Deus, hoje não está mais. Eu sempre gosto de pegar a palavra e nela encontrar ali um desafio. Qual que é o desafio de hoje? Permanecer na presença de Deus. Um dia eu e você entramos. O desafio hoje é permanecer. Não sair da presença de Deus. Quantas pessoas, irmãos, que olha, um dia entrou, mas saiu. Um dia esteve debaixo da sombra do Onipotente, mas saiu. Então você que entrou, você que está na presença de Deus, você tem um desafio diário, de não sair, de não, irmão, se afastar, de não se distanciar da presença de Deus. Amém, igreja? Então a primeira lição aqui, que o salmista está nos mostrando, habitar em Deus, é você fazer morada nele, é você ser, irmãos, uma pessoa que viva na presença dele. Eu estava também dizendo de manhã, às vezes, quantas são as pessoas que iniciam uma oração, não é por maldade não, às vezes é por falta do conhecimento, ou até mesmo porque é algo que já virou repetitivo, a oração vã repetitiva, uma coisa nesse sentido para você entender. Veja, igreja, tem gente que começa uma oração assim: Senhor meu Deus, eu entro na tua presença. É até bonito de se ouvir, mas você está entrando, quer dizer que você estava fora? Não, não estava fora, é porque às vezes a gente fala e não percebe o que estamos falando, né? Você não precisa orar, começar uma oração dizendo: Senhor, entramos na tua presença, Senhor, eu me coloco na tua presença. Só se você estiver fora, aí sim, você agora está entrando na presença dele. Agora, irmãos, nós como seguidores da palavra, que estamos, né, sobre a palavra, vivendo dia após dia, a gente tem que ter um entendimento que já andamos e vivemos aonde? Na presença de Deus. Senhor, na tua presença estou, em oração, né? É diferente. Aí tem gente que, igual eu falei, às vezes não é maldade não, às vezes é porque sem perceber o que está orando, falando, ela está fazendo uma oração já atrasada. Opa, você já está na presença de Deus. Para que você está orando que você vai se colocar na presença de Deus? É ou não é verdade, irmãos? Então, quem tem o hábito de orar, né? Senhor, me coloco na tua presença, Senhor, entro na tua presença, muda a forma de orar. Senhor, na tua presença estou, né? Na tua presença eu vou ficar, vou viver, eu vou habitar, Senhor, diante de ti, né? Assim, e aí por diante. Amém, igreja? Então a primeira lição aqui, habitar em Deus. O desafio a primeira característica é essa, irmãos, vem com intimidade com Deus. Você quer ter a proteção de Deus? É preciso estar na presença dele. É preciso viver na presença do Altíssimo. É preciso a gente estar, irmãos, debaixo da sombra do Onipotente. Aí o versículo está dizendo que debaixo da sombra do Todo-Poderoso, do nosso Deus, na presença dele, nós vamos estar protegido, guardado, e ainda vai ter o que, igreja? Paz, descanso, alívio, segurança, proteção. Olha o que Deus oferece para nós. Olha o que Deus tem para nós, né? Esse refrigério que é a proteção, que é o consolo, a paz, a segurança que ele então traz para aqueles que estão diante da sua presença. Versículo 3, vamos lá, diz aí: porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás o que, igreja? Seguro, protegido, guardado. A sua verdade é escudo e broquel. Broquel é armadura. Então esses dois versículos aí, o 3 e o 4, está dizendo aqui, irmãos, que ele nos livra da ação maligna, do laço do passarinho. Olha só, igreja. Mas lembra que eu disse que o versículo primeiro é o fundamental para todo o Salmo 91? A presença de Deus. Na presença de Deus, irmãos, o invejoso pode fazer inveja, pode falar mal de você, pode alguém fazer um trabalho, armar contra você. Mas na presença de Deus, o que o Senhor vai fazer? Vai te livrar do laço do passarinheiro. Irmãos, nós precisamos crer no coração: eu estou na presença de Deus. Podem fazer o que for, pode falar o que for, mal nenhum vai me suceder, mal nenhum vai me atingir.
Tem gente que às vezes, irmãos, perde o sono, não dorme, porque um dia ou no serviço ouviu da família, de parentes, que alguém fez algo contra ela. Alguém falou mal dela, alguém planejou algo contra ela. Aí a pessoa perde o sono, perde o sossego, a tranquilidade, por causa disso. Não, irmãos, creia no teu coração. Na presença de Deus eu estou seguro. Na presença de Deus, o Senhor me livra de todo o laço do passarinheiro. Obras tramadas contra você. Sendo bem claro, irmãos, inveja, olho grande, macumba, feitiço, todo tipo de mal, o Senhor vai te livrar. Alguém vai te desejar o mal, alguém vai planejar o seu fracasso, alguém vai fazer algo contra ti, não vai funcionar. Por que, igreja? Na presença do Senhor eu vivo. E na presença do Senhor, o que a Bíblia está nos mostrando? Nós vamos ter o livramento. Versículo 3, Ele te livrará do laço do passarinho. Então, nós recebemos livramento quando habitamos na presença de Deus. Recebemos o que, igreja? Livramento. Deus te livra do mal. Deus te livra, irmãos, daquele ataque satânico, diabólico. Deus te livra dos ataques demoníacos. Mas, o detalhe, viva na presença de Deus. Agora, igreja, na presença de Deus estamos protegidos. Fora da presença de Deus, o diabo acaba com a nossa vida. O diabo destrói, mas não tem dó da gente, né? Então, coloque no coração, eu tenho que permanecer. Eu tenho que viver todos os dias da minha vida na presença de Deus. Amém, igreja? Então Deus, Ele nos livra em todo o tempo. Você está trabalhando, Deus está te livrando. Você está viajando, Deus está te livrando. Você está estudando, está acontecendo um livramento ali, né? Irmãos, estamos aqui na igreja. Depois vou mostrar para você o que está acontecendo. Só para você entender, a Bíblia está nos mostrando aqui, nós vamos chegar lá, que o Senhor, Ele dá ordem aos seus anjos. Isso quer dizer o que, irmãos? Em todo o tempo, no mundo espiritual, tem uma guerra travada. A gente não está vendo, mas agora está Deus dando ordem ao seu respeito. Ele está dizendo aos anjos para te livrar. Agora mesmo você estando aqui na igreja, está acontecendo, irmãos, uma guerra espiritual dos anjos de Deus contra os demônios. A gente não vê, a gente não está percebendo, mas em todo o tempo Deus está, irmãos, nos livrando, nos protegendo, nos guardando. Amém? Daqui a pouco eu volto aqui, já falei do versículo 1 e 2, 3 e 4, agora vamos até o Salmo 121. Salmo 121, aqui também eu consegui observar na leitura que fala sobre a proteção. Um detalhe que eu quero mostrar para você é que Deus te protege, irmãos, na sua entrada e na sua saída. Nós vamos chegar lá. Vamos ler todo o Salmo 121, é curtinho ele. Eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. 3, não te deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda, aquele que te protege, não tosquenejará. 4, eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora para sempre. Olha só, irmãos. Na presença de Deus, a entrada e a saída, nós estamos protegidos, guardados. Mas vamos pegar aqui o início do versículo, o primeiro aqui. Eleva os meus olhos para o monte. Eu já fiz essa ministração aqui, hoje Deus me fez lembrar dela. O monte aqui representa, irmãos, lugar dificultoso, lugar difícil de subir, ter acesso. O monte aqui representa para nós hoje as lutas, dificuldade, problema, o dia mau. Então o salmista está dizendo agora, eleva os meus olhos no dia mau. Eu levanto a minha cabeça, irmãos, no dia mau. Porque no dia mau de cabeça erguida, no coração eu creio, Deus me protege, Deus me guarda. Foi armado algo contra mim?
mas não estou nem aí. Eu creio no coração que no dia mau, na hora das lutas, das adversidades, na hora do risco, do perigo, da ameaça, Deus vai me proteger. Amém? Só que tem gente, irmãos, que na hora do dia mau é que está a questão. Paulo fala que o dia mau vem para mim, para você, vem para todos. E aí ele faz até uma declaração. Como que vamos terminar o dia mau? Como que você termina o dia mau? Fracassado? Termina o dia mau atingido? Termina o dia mau, irmãos, para baixo? O Paulo fala assim, ó, quando terminar o dia mau, que você termine triunfando, vencendo, em pé. Termine o dia mau em pé, irmãos. Olha, ó, Efésios 6,13. Portanto, tomai a armadura de Deus para que possa resistir no dia mau. Com a proteção de Deus, quando o dia mau vier, havendo tudo feito conforme a palavra, como que nós vamos terminar o dia mau? Firmes em Deus, em pés, posicionado na fé. Aquele mal que foi, irmãos, para te matar, para acabar com a sua vida, seus sonhos, não vai te atingir, não vai ter finalidade ele. Por quê? Porque você está firme, você está em pé, está de cabeça erguida. Amém, igreja? Diga glória a Deus. Então diga comigo assim, ó, eleva os meus olhos para o monte. Amém, para aí, o que a gente acabou de dizer? Eu enfrento a dificuldade de cabeça erguida, tá? Versículo 2, por quê? Ó, o meu socorro, a minha proteção vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Pula para o versículo 5. O Senhor é quem te guarda. De cabeça erguida, irmãos, coração confiante, Deus está me guardando, Deus está me protegendo, o Senhor está me dando amparo, Ele é o meu refúgio. É o que o salmista está dizendo, de cabeça erguida, irmãos, eu vou estar protegido, guardado por Deus. Amém? Volta lá para o Salmo 91, vamos dar continuidade. Então, nós recebemos livramentos quando habitamos na presença de Deus. Em todo tempo, o Senhor está nos protegendo, nos guardando. Vamos ler agora o versículo 5 e 6. Salmo 91, versos 5 e 6. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. Amém. Aqui eu vejo, igreja, que na presença de Deus nós vencemos o medo. Veja que aqui está falando de um medo que algumas pessoas elas acabam se prendendo na noite, né, no escurecer. Quantas pessoas que às vezes quando chega a noite vem o medo, vem a noite, ela fica insegura, ela fica, irmãos, né, até mesmo passando mal-estar. Tem gente que não pode escurecer, ou, né, quando começa até a chover forte, trovejar, a pessoa já fica com medo, ela fica assustada, ela se sente ali ameaçada, ela está ali, irmãos, diante de um grande pavor, como se estivesse correndo um grande risco. O que o salmista está dizendo? Que na presença de Deus, nós temos a condição, igreja, de vencer o medo. Ele está dizendo assim que na presença de Deus, o medo não pode te controlar. Não estou dizendo que o medo não venha, o medo vem, irmãos, mas só que ele não pode permanecer, ele não pode ficar. A gente tem que, né, se posicionar e dizer, ó, que sai, que caia por terra, que vai embora todo medo. Porque, olha só, Efésios 6,16, coloca na tela aí para ser rápido, e a gente permanece aqui no Salmo 91. Efésios 6,16 diz assim: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Veja que aqui, irmãos, o Paulo está falando assim que com o escudo da fé, né, com a proteção de Deus, todos os ataques, os dardos malignos, vai ser o que, irmãos? Neutralizado, apagado da nossa vida. Então, igreja, se você está na presença de Deus, não precisa temer mal nenhum, né? Confie em Deus, acredite, Deus está com você e Ele não vai deixar mal nenhum te acontecer, né? Essa confiança em Deus tem que ter no coração, igreja, porque isso vai fazer com que você vença o medo. Olha só, mais uma vez, lê o início aqui do verso 5. Não temerás. Para aí, vem de não temer, não tenha medo. Não sei se você já ouviu, eu já disse aqui na igreja, irmãos, a palavra não temas está escrito na Bíblia 365 vezes.
A gente entende que é uma vez para cada dia. Todos os dias Deus está mostrando: não temas, não tenha medo, né? Não seja vencido por causa desse medo, porque muitas são as pessoas que o medo noturno está, irmãos, bloqueando, paralisando a pessoa. Quantas pessoas que se sentem sozinha e aí ela fica com medo, ela fica ali trancada, ela fica ali aprisionada. Não, olha o que o Senhor está falando: não temerás. Não deixe esse medo te vencer, não. Você tem total condição, na presença de Deus, de vencer qualquer tipo de medo que está diante da sua vida. Amém, igreja? Diga para a pessoa que está perto de você: não tenha medo.